Boa noite, Desideri, tudo Boa bem? noite, tudo. Então, tá excelente. Muito bem, muito bom te encontrar por aqui. Coisa boa. Muito bem, gente. Quanto tempo, né? De a gente se encontrar aqui, a gente se encontra de outros modos, né? Mas hoje aqui para conversar mais um pouco. Verdade. Fazia tempo que não estávamos aqui ao vivo, né, no Instagram. Essa função, né, da pandemia, agora do pós-pandemia, todo mundo correndo, enlouquecido, né? Mas é sempre um prazer estar aqui. Boa noite pro pessoal que está chegando. Muito bem. Pessoal, vão compartilhando aí a live com os amigos, né? As dúvidas que vocês tiverem vão mandando para nós, se tiverem curtindo, vão mandando os coraçãozinhos aí, que a gente vai trocando ideias. Então, pessoal, hoje primeiro é uma grande satisfação ter aqui vocês às quartas-feiras, ter hoje essa pessoa incrível, né? A professora Desideri, né? Uma grande amiga, né? Uma grande parceira aí de trabalho. Então é uma satisfação tê-la aqui. Lembrando, gente, que a gente tem a cada 15 dias, a gente tem essas lives, elas ficam gravadas aqui, pedindo a permissão, né, para a professora. Depois a gente também compartilha no nosso canal do YouTube. Então tem formas, principalmente para aqueles que não conseguem nos acompanhar aqui, tem oportunidade de rever. Eu, geralmente, a forma que eu consigo assistir às lives é depois. Então, a professora Desideri, né, muitos de vocês conhecem, né? Ela é graduada em Medicina Veterinária, tem residência em Clínica Médica, é mestra e doutora pela Universidade Federal de Santa Maria, tem pós-graduação em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais e também em Dermatologia em Animais de Companhia pela Universidade Castelo Branco, né? Além disso, atualmente é chefe do setor de dermatologia do Hospital Ninho Veterinário em Santa Maria e é infoprodutora e criadora do curso de cosmetologia veterinária, do curso Felicidade, entre outros. E eu sempre gosto de dizer, né, para os alunos que me acompanham, sabe que eu gosto muito de dizer, né, que o objetivo de vida é ser feliz, né? E toda vez que a Desideri, desde a primeira vez que ela me convidou para participar do curso Felicidade, eu disse assim, não tem como não aceitar, porque um dos objetivos, né, e eu acho que é o principal da vida, é ser feliz. Tá? Então, Desideri, primeiramente, né, além disso, né, a Desideri é uma parceira de trabalho e uma grande amiga. Então, Desideri, desde já o meu muito obrigado para disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí para a gente conversar. Imagina, Mauro, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, né? E por toda a parceria que a gente tem de anos, né? Dando aula junto e montando outros projetos também. E realmente é uma satisfação estar aqui contigo para falar desse tema tão importante. E muito obrigada mais uma vez, né, pelo convite, por lembrar sempre de mim. E não tem como, né, fazer um curso de dermatologia sem colocar endócrino. E para mim, falou em endócrino, realmente falou no professor Mauro, que eu incomodo ele, gente, quase que diariamente, que a gente tem, né, os pacientes em comuns e a gente sabe que essas duas especialidades, elas andam muito, muito juntas. E que bom, né, Mauro, tu tá aqui também fazendo as lives e disponibilizando, né, tanto conteúdo para esses nossos colegas, que a gente sabe que tudo muda muito rápido, né? Na dermatologia a gente pode falar que tudo evolui de forma tão rápida e imediata que se a gente não está aqui se mantendo atualizado, quando vê, nós estamos fazendo tratamentos mais arcaicos, digamos, e os nossos pacientes que acabam perdendo, né? Então, a nossa ideia hoje é conversar um pouco, né, sobre essas duas especialidades em conjunto e matar um pouquinho as saudades, é claro.
Exatamente, é uma forma da gente matar a saudade. Então, o pessoal está entrando aí, vão compartilhando, vão mandando. Se já tiver dúvida, pode ir mandando para a gente conversar. E esse tema, né? Então, para quem tem nos acompanhado, né? A gente tem trazido temas que têm inter-relação aí com a dermatologia, com a endocrinologia e com várias áreas. Na semana passada, a gente já teve um assunto também envolvendo um pouquinho, né, da dermatologia, que foi com o professor Luiz Henrique, né, que estava... Tem um moço chegando aí querendo participar, não sei se ele está conseguindo. Ele está em dúvida se ele quer participar ou não, né? Ele quer vir no colo, começou a chuva, Mauro. E aí ele tem medo. Ele não sabe o que ele está querendo fazer. Eu estou vendo que tem alguém, tem um ser aí que está querendo entrar aí, mas ele tem todo o direito e preferência, né? Muito bem. Depois a gente vai tocando aí. Então, o assunto piodermite, né? Então, piodermite nos endocrinopatas, nos suspeitos com endocrinopatas. Então, primeiramente, né, Desidério, eu vou pedir assim que você nos fale do que é. E assim, nós vamos ter aqui, eu convidei a Desidério, mas as minhas lives são assim, tem pergunta, se ela tiver pergunta, ela vai fazer para mim, então aqui é um bate-papo. Mas, primeiro, o que é piodermite, né? O que é isso? Para a gente começar aí o nosso assunto. Perfeito. Então, quando a gente, para nós, né, que lidamos com isso diariamente, porque realmente a piodermite, ela está diariamente dentro do consultório do dermato. E muitas vezes, essa piodermite, que eu já vou dizer o que ela não é de fundo inicialmente dermatológico, mas cai para o atendimento dermatológico, porque é muito mais fácil, né, digamos um cão endocrinopata, o tutor perceber que a pele tem alguma alteração, do que ele perceber algumas alterações que a gente vai conversar na sequência, que o Mauro vai elucidar também. Então, o que seria esse termo, né, piodermite? Né? Pio, infecção bacteriana da pele. E aí nós temos a piodermite superficial, que é aquela que acomete a camada mais externa da pele. Hoje, agora falando, eu não trouxe os meus desenhos, mas a camadinha mais externa da pele, ou seja, que não envolve ainda vaso sanguíneo, que é o que nós atendemos mais no dia a dia, principalmente nos endocrinopatas. Esse super crescimento bacteriano, eu sei que na semana passada foi falado, né, em função também da disbiose, né, o que seria essa disbiose, mas existe uma diferença entre disbiose e realmente a piodermite. Porque a disbiose, eu tenho vários filos bacterianos ali na nossa pele. Eu costumo falar o seguinte, eu tenho, digamos, um estádio, né? Um estádio na Copa do Mundo, por exemplo. Então, eu vou ter várias pessoas de vários times naquele estádio. Então, isso seria a nossa pele normal, as bactérias ali convivendo normalmente. Todo mundo em eubiose. O que seria a disbiose? A disbiose é quando tem um super crescimento de um desses filos, que normalmente é o estáfilo, né, que é aquela bactéria comum, né, da pele do nosso cão, que acaba tendo um super crescimento. Então, nesse momento, eu posso pensar que eu estou num jogo de futebol, que é, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né, digamos, Inter e Grêmio. O que eu vou ter? Eu vou ter, se for na casa do Grêmio, por exemplo, eu vou ter muitos gremistas. Então, eu tenho muitas bactérias de um único filo. E isso já seria uma disbiose. Mas quando eu tenho a lesão, aí eu já tenho aquela infecção instalada, que seria então a piodermite. A piodermite é o termo amplo para a infecção bacteriana de pele, que a gente vai dividir ela em impetigo, quando eu tenho um supercrescimento numa área que não tem pelo, né? Por exemplo, região do abdômen. Eu tenho pústulas na região sem pelo. Eu posso ter foliculite, que a gente utiliza mais como se fosse um sinônimo, né? Eu prefiro falar piodermite, porque eu estou englobando todo o supercrescimento. Mas quando eu falo foliculite, nada mais é do que a piodermite dentro do folículo piloso.
onde nasce o pelo. Então, a gente vai ter aqueles cães de pelo curto, com aquele pelo mais eriçado, né? Que ele parece um choquito. E, posteriormente, vai ficar aquela área sem pelo, né? Aquela área alopécica, que muitas vezes confundida com fungo, né? Aí vem a nossa grande questão também na dermato. Até hoje eu estava conversando com o Rafael Levi, que é um dos dermatos também do Ninho, que ele inclusive ministrou uma palestra e ele colocou: se você acha que é fungo, com certeza não é, porque muitas dessas lesões circulares e sem pelo são lesões causadas por infecção bacteriana do próprio folículo. E claro, algumas doenças não tão comuns nas endócrinas, a gente pode ter essa infecção bacteriana lá na derme, onde nós já temos os vasos sanguíneos. Então nós vamos ter aquelas lesões que a gente chama de furunculose, que também é uma piodermite, só que já invadindo então todo o folículo piloso, indo até a derme. Muito bem, muito bem. Quando a gente ouve uma explanação como a sua, né, a gente, e aí tinha até algumas colocações aqui que muitas vezes as pessoas falam: não, eu tenho, tem uma piodermite, este tem uma foliculite, né, e aí quando a gente entende, camadas diferentes que estão sendo acometidas. E pelo que eu entendi até agora, pode ser que eu esteja entendendo errado, e daí você vai me corrigindo, tá certo? A piodermite, nas suas diferentes origens aí, causas, ela é um sinalizador de alguma coisa, né? Pelo que eu entendi, provavelmente indicando que algo está errado, que tem alguma causa. Então, é claro que aqui, gente, eu sei que piodermite é classificado como uma patologia, né? Mas a gente poderia colocar como um sinal clínico ou uma síndrome. Uma síndrome por quê? Tem vários achados dependendo das causas. E aí você falou, né? A gente pode ter pústulas, pode ter lesões arredondadas. E hoje eu atendi a Love, né? Uma cachorrinha com síndrome de Cushing, e o que ela chegou? Ela chegou com uma pústula que eu consegui encontrar depois de muito tempo, mas vários colaretes epidérmicos que são lesões circulares, né? E essa cachorrinha foi tratada algumas vezes com antifúngicos, né? Porque estava com uma suspeita de uma lesão circular, né? Então a gente tem que lembrar também, né, disso que a gente pode ter. E quando você falou aí, né, para a gente entrar um pouquinho na minha área, né? Então a gente tem algumas doenças hormonais, né, que elas têm como apresentação importantes as piodermites, tá? Sejam um impetigo, seja uma foliculite. Então, se a gente pegar um exemplo, né, pacientes com hiperestrogenismo, a gente tem muito paciente, muitas vezes com uma foliculite, também podemos ter com uma piodermite superficial, mas a gente tem mais uma foliculite. E eu gosto de dizer, sempre que você lembrar de hormônio sexual, lembre de cravos, espinhas. Eu sempre digo, lembra das espinhas, que isso tem a ver com... A gente sempre coloca a culpa nos hormônios quando tem espinhas, mas geralmente são hormônios sexuais. Então a gente tem que lembrar disso, para nós é muito importante. Além da síndrome de Cushing, aí, que é uma doença, né, que ela provoca uma imunossupressão, e provocando imunossupressão, ela aumenta o risco de infecção. E o segundo ponto, além de aumentar o risco de infecção, ela pode aumentar o risco tem diminuição da cicatrização, né? Então, o excesso de glicocorticoide, que é muito importante, né? Ele é um anti-inflamatório muito importante, e um antipruriginoso importante, mas também causa excesso de
a dificuldade de cicatrização pelo excesso de colagenase, tá? Mas, voltando, eu quero entender. Hoje, Desidério, tem uma outra coisa que tinha me mandado perguntar para você, tá certo? Se, depois a gente vai voltar, mas como tu falou de conceitos, sobre a dermatite úmida aguda, ela entra na categoria de piodermite ou ela é uma coisa diferente? Ela, hoje em dia, a gente até, a dermatite úmida aguda, hotspot, enfim, a gente tem denominado como dermatite piotraumática, né? Então, se a gente for desmembrar esse nome, dermatite ite, né, inflamação da pele por bactéria secundária ao autotrauma, né? Então, a dermatite piotraumática, que é o nosso eczema úmido, né? Até que a gente pode falar o antigo eczema úmido, mas a gente acaba usando ainda as nomenclaturas, ela entra, sim, como sendo uma das piodermites, né? Eu classifico ela como uma piodermite externa. O que é externa? A externa, ela é mais superficial que a piodermite superficial. Ela está exclusivamente só na camada córnea, que é a camada mais externa da epiderme. Então, ela entra como uma das piodermites, e tu colocaste muito bem que a gente acaba tendo a piodermite, todas elas, né, mas principalmente a externa, que seria o eczema úmido, como um padrão lesional. Porque eu não posso dizer que é uma doença específica, porque se eu tratar só a doença específica, digamos, com antisséptico, como ela é muito externa, eu não vou usar antibiótico sistêmico, e se eu tratar só isso e não tratar a causa, o que está levando o animal a coçar, não adianta eu tratar a doença bacteriana. Então, ela acaba, assim, sendo uma forma de apresentação clínica de outras doenças. E nesse mesmo caminho, a gente pode, sim, pegar a infecção bacteriana como um todo, né, as piodermites superficiais, principalmente, elas sendo consideradas um sinalizador, né, é um marcador que algo está acontecendo naquele organismo. E não sei se está nesse momento, né, que a gente não combinou nada da live, mas eu vou elencar algumas possibilidades que a gente tem, né? Digamos, eu estou atendendo um paciente e frente a esse paciente com infecção bacteriana de pele, quais são as minhas suspeitas? Eu até tenho um levantamento de todos os atendimentos que eu fiz, obviamente que não até o momento, né? Um levantamento um pouco mais antigo, de todas as doenças, digamos, atendi um paciente, por exemplo, com síndrome de Cushing. Ele tem síndrome de Cushing, ele tem piodermite, ele também tinha dermatofitose, talvez. O outro paciente, ele tinha piodermite e ele tinha dermatite atópica. Então, eu peguei todos esses pacientes e a doença mais atendida foi piodermite superficial. E aí a gente pode pensar, não, eu tenho certeza que a Desidéria atende mais dermatite atópica. Mas se eu pegar todo o bolo, eu atendo mais piodermite superficial. Por quê? A piodermite superficial, ela pode ser secundária à sarna demodésica, ela pode ser secundária a uma doença hormonal, aí a gente pode elencar todas elas, né? Claro que a gente acaba atendendo muito mais a síndrome de Cushing, né? Parece que chove paciente com síndrome de Cushing, é impressionante. E ela pode ser secundária a simplesmente uma imunossupressão, né? Por exemplo, eu tenho atualmente um paciente que ele está no setor de onco do hospital, e ele começou a fazer infecção bacteriana de pele. Por que ele está fazendo infecção bacteriana de pele? Porque ele está imunossuprimido, né? A gente pode pensar nos pacientes com diabetes também, todos aqueles pacientes que a gente não tem um controle ideal da nossa doença base, ele pode manifestar esse supercrescimento bacteriano, né? Sendo demonstrado, então, como a piodermite. Então, podemos sim, né, com certeza dizer que a piodermite externa, que é o eczema úmido, é um padrão lesional, tá? Apesar de ainda estar dentro das doenças, mas ele é um padrão lesional. E quando a gente fala em infecções bacterianas, novamente, apesar de ser doença, eu tenho que lembrar, eu não vou chamar de padrão, mas eu posso dizer que é um grande sinalizador.
Então, não é simplesmente tratar uma infecção bacteriana. Assim como a gente fala, né, para otite. Essa consulta é fácil, é só uma infecção bacteriana, é só uma otite. Nunca é só uma infecção, nunca é só uma otite. Porque eu tenho algo por trás dessa infecção, algo por trás dessa otite. Se a gente for pegar, por exemplo, um paciente com hipotireoidismo, esse paciente ele pode vir com supercrescimento bacteriano na pele e também com otite, né? E essa otite ter fundo hormonal. Então, a gente sempre fala que para ser um bom especialista, né, seja qual especialidade for, eu tenho que ser um bom clínico geral, porque senão a gente não consegue juntar essas informações, né? E isso é extremamente importante, porque não é simplesmente um supercrescimento bacteriano. Existe um motivo, né? Mas no passado, questão de uns 8 anos atrás, a gente ainda admitia que nós poderíamos ter infecções bacterianas de ordem primária. Né? Hoje em dia, praticamente, isso já caiu por terra. E a gente sabe que se eu tenho uma infecção bacteriana, eu preciso ir atrás da causa. Né? E o que chega de paciente com infecção bacteriana de fundo hormonal é incrível. Vou deixar o professor falar um pouquinho. Eu tenho um caso que aconteceu essa semana, depois quero compartilhar também. Muito bem. Eu até queria fazer uma pergunta sobre isso, mas antes, pessoal, se vocês estiverem gostando, se tiverem dúvidas, pode ir mandando, a gente já tem. Compartilhe com seus amigos a live para mais pessoas participarem, porque sempre é importante. E primeiro eu vou fazer a pergunta, tá? Já que tu entrou nesse assunto que eu quero saber, depois a gente passa para a pergunta aqui, acho que é da Juliane. Qual das doenças, eu sei que a síndrome de Cushing, na rotina de todo mundo que trabalha com endócrino, acaba sendo, mas na tua rotina de dermatologia, qual é a doença hormonal que vem com mais lesão, com mais infecção de pele? Lesão de pele, por exemplo, se eu tenho alopecia, com alteração de pele, se eu tenho alopecia, né? Mas com piodermite, qual é a que você vai mais? É o hipotiroidismo? É a síndrome de Cushing? Eu sei que o hiperestrogenismo hoje não é uma realidade, porque a gente atende muitos pacientes já castrados, então isso não é uma grande realidade. E qual é o teu paciente que mais vem com infecção? Quando você vê, ele tem hipotiroidismo, com características de hipotiroidismo ou com características de síndrome de Cushing, qual que tem mais infecção de pele na sua rotina? Depois eu falo um pouquinho da minha experiência. Perfeito. O que eu percebo, claro, eu acabo atendendo mais cães com síndrome de Cushing. Isso é fato, né? Com alterações cutâneas. Inclusive, já vou aproveitar e emendar aqui um pouquinho, o caso que eu atendi essa semana, a cadelinha entrou e eu olhei e pensei, tem Cushing. Né? Foi assim, uma consulta que tu vai começar aquela anamnese dermatológica e pensa, acho que não vou precisar fazer toda. Não coça, né, abdômen extremamente abaulado. E aí eu fui avaliar a paciente, a pele extremamente fina, praticamente não se observava infecções bacterianas, uma pústula aqui outra na região abdominal, muitos comedos e calcinose cutânea. Absurdamente cheia de calcinose cutânea em região abdominal. E conversa vai, conversa vem. Essa tutora está há 3 anos aplicando pomada de betametasona nesse abdômen. Então, a gente já começa a perceber as lesões, né? Era muita calcinose. A gente sabe que síndrome de Cushing faz calcinose cutânea, mas era algo que chamava muita atenção. Eu digo, a senhora não passa nada. Fazia 2 anos que ela não recebia tratamento. A senhora realmente não usa nada? Não toma nada. E eu digo, e passar? Não passa? Né? Então passava a pomada. Então, assim, chega muita síndrome de Cushing na dermato. Mas se eu for pensar
pergunta exatamente como ela foi formulada, eu percebo mais piodermite nos cães com hipotiroidismo do que nos cães com síndrome de Cushing. E um detalhe que eu acho interessante no hipotiroidismo, que os colaretes epidérmicos, né, que é quando aquela pústula rompe, eu não sei se acontece com os colegas, até quem está aqui ao vivo pode também ajudar. Eles são colaretes maiores, né? Aqueles colaretes, eles vão se unindo um colarete no outro e a gente tem a impressão que é um grande colarete, né? Não sei nem se existe um colaretão, digamos assim. E eles são muito grandes, né? E são aqueles cães que já têm, né, eventualmente faces trágicas, ganho de peso. Então a gente consegue já perceber. E eu acabo observando mais supercrescimento bacteriano nos cães com hipotiroidismo do que nos cães com síndrome de Cushing. E realmente, alterações hormonais, eu nem lembro a última vez que eu atendi. E claro que entra e não entra no mérito aqui os nossos cães com alopecia X, né? Que também está com um grande boom, né? E a gente fica na briga aqui se a alopecia X entra na endócrino, entra na dermato. Mas eu tenho visto também bastante supercrescimento bacteriano nesses cães com alopecia X. Mas a minha resposta é hipotiroidismo. Não sei se condiz com a tua. Com certeza. É porque eu sempre digo que a gente não pode esquecer de número absoluto e número relativo, né? Porque o que eu mais atendo é síndrome de Cushing com infecção de pele. Mas quando a gente coloca percentualmente, a gente tem muito mais pacientes. Então, a maioria dos pacientes a maioria dos pacientes com hipotiroidismo são pacientes que têm infecção ou de pele ou de anexos, né? Então, como conduto auditivo, né? Então a gente tem muitas essas características. E então essa é uma coisa que a gente tem que lembrar, porque a gente sempre fica colocando, eu até não falei antes, quando eu falei de hiperestrogenismo, síndrome de Cushing, para deixar isso. Porque a gente sempre acha que a imunossupressão da síndrome de Cushing, né, ela vai causar infecção. Só que ela não causa tanta infecção na pele como ela causa na urina, tá? Então essa é uma característica diferente que a gente tem, que se a gente comparar, a síndrome de Cushing tem muito mais infecção de urina do que de pele, porque aí tem um outro mecanismo por causa da poliúria, né, que não vem o caso hoje. Mas essa é a característica que a gente tem. E por quê? Porque os hormônios da tireoide, eles são importantíssimos para o metabolismo. Então, se eu pensar no funcionamento do organismo, então eu tenho o organismo que está funcionando sempre assim, e no hipotireoidismo ele vai funcionando devagarinho. Então, tudo para ele vai ser mais lento. E aproveitando já que a gente falou de hipotireoidismo, gente, agora no mês de abril a gente vai começar um curso, tá, de doenças tireoidianas. Então a gente vai falar de hipotireoidismo, de hipertireoidismo, de tumores tireoidianos, de síndrome do doente eutiroideu, que este é o problema que mais acontece na dermato. Então, de vários colegas que acabam tratando um paciente com hormônio da tireoide e, na verdade, ele tem síndrome do doente eutiroideu, né? E para mim, eu digo, uma das doenças mais desafiadoras, porque a Desidério falou, entrou um paciente lá com cara de síndrome de Cushing. A secretária da clínica que eu atendo mais aqui em Londrina, ela diz, é aquela doença, ela já sabe, que tem cara, eles chegam ofegantes, né? Então, ela tem uma característica, e o hipotireoidismo, ele é um imitador, então ele tem várias facetas. Quando a gente acha que não é hipotireoidismo, pode ter certeza que é. E quando a gente tem certeza que é, pode ter certeza que não é, tá? Então ele é muito sacana. E aí alguém colocou aqui, as faces trágicas é um dos maiores sinais clínicos do hipotireoidismo avançado. Do hipotireoidismo avançado. Porque do hipotireoidismo precoce é deixar de latir, deixar de brincar,
deixar de comer, deixar de interagir. A característica, então, do hipotireoidismo, ele é muito sutil. Ele é muito sutil. Ele não é uma síndrome, né? Então, por isso que a gente acerta tanto na síndrome de Cushing e erra tanto no hipotireoidismo. Porque eu falo que é síndrome, e eu gosto muito, porque síndrome é um conjunto, né? E na dermato tem muito, né? Atingiu os 5 critérios, os 4 critérios. Não estou falando que é esse número específico, mas seguir critérios. Ontem eu ainda falei com a Juliane, que trabalha comigo, eu digo, todo atendimento, gente, a gente precisa fazer um mapa mental para a gente conseguir chegar na nossa causa. Então, e aí, no hipotireoidismo, gente, sem dúvida nenhuma, tá? No hipotireoidismo, sem dúvida nenhuma, é o nosso carro-chefe aí das piodermites, e ele é esquecido. No entanto, né, hormônio, a gente não deve dosar hormônios em pele, eu gosto de usar esse termo, tá? Não sei se ele é correto hoje na dermatologia, em pele quente. Então, a gente tem que esfriar a pele. Então, quer dizer, uma pele desinflamada, descontaminada, porque citocinas, elas são terríveis para dosagens hormonais, né? Então, isso é um ponto importante. E, Desidério, eu vou falar, porque senão eu vou esquecer disso. Tá? E a Desidério falou do diabetes, e todo mundo vai dizer, mas na diabetes não tem infecção. A hiperglicemia não tem, mas um diabetes descontrolado tem aumento de citocinas inflamatórias. E citocinas inflamatórias inflama tudo. Então, se ele tem mais chance de ter infecção de pele, ele vai infeccionar a pele. Tá? Então, não é tanto pela glicose. Não é tanto pela glicose, é pelas citocinas. Então, o nosso veneno e o nosso bem são as citocinas. Tem uma pergunta que passou aqui, Desidério. Acho que era lá no início, né, sobre tratamento, talvez alguma coisa com clorexidina, eu também não cheguei a ler completamente. Deixa eu voltar aqui. É paciente com síndrome de... Pode falar. Tá. Não, enquanto tu procura aí, eu ia comentar que eu atendi sexta-feira uma paciente obesa, da raça Cocker, com piodermite, que é realmente obesa. Tu pensa assim, só pode ter piodermite porque tem hipotireoidismo. Mas ela é muito agitada, a cadela, muito feliz, assim, os exames básicos que a gente realizou em jejum, tudo colesterol normal, sabe? Fosfatase normal, LT, tudo bonitinho, tudo bonitinho, tudo bonitinho. E aí eu até comentei com ela, a gente talvez vá fazer a investigação hormonal se tiver, né, alterações nos exames e tudo, mas isso lá na frente, quando essa pele estiver boa, quando esse ouvido estiver bom, ok. Aí hoje ela veio pra gente começar a tratar o ouvido. Doutora, eu tava aqui pensando, a gente não pode ver se ela não tem hipotireoidismo, hiperadreno. E eu digo, como eu lhe expliquei, primeiro nós precisamos melhorar ela. Mas e não tem como fazer agora? Eu digo, não tem, né? Porque às vezes é uma angústia de tentar achar a causa e por que o paciente vem recidivando, né, nessa infecção, que às vezes, talvez, pressionado pelo tutor, né, o veterinário ele acaba cedendo e diz, ok, vamos fazer esses exames então. E aí a gente vai cair então, né, na síndrome do eutiroideu, porque é provável que eu vá sim ter o T4 baixo nesse paciente, porque é muita inflamação nessa pele, né? Então, no curso, e sempre quando a gente pode, a gente está sempre falando isso, né? Calma, né? O professor Mauro gosta de dizer que hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo, nada é emergência, né? A gente tem emergência na cetoacidose, mas fora isso, não é emergência. Então, vamos estabilizar a pele, né? O nosso papel em relação à dermata, estabiliza essa pele. E aí, claro, o segundo passo vai em busca da causa. Eu não posso simplesmente estabilizar a pele e também não fazer mais nada e esperar a próxima crise, porque ela vai vir, né, se eu não controlar a doença base. E dessa paciente em específico, eu acredito muito que ela tenha seborreia,
né? E que não seja nada hormonal, que seja uma paciente seborreica e obesa. Não que a obesidade não seja também uma doença e uma causa de alterações cutâneas. Quer dizer, a gente esquece da obesidade, né? Mas vamos para a pergunta, que senão se a gente entrar em obesidade, a gente não termina a live. Mas depois eu quero voltar na obesidade. Eu e a Desidério decidimos na live não fazer um roteiro, deixar ela aí, que daí a gente... A Juliane pergunta que nas piodermites recorrentes, nos pacientes endócrinos, o uso de shampoo à base de clorexidine continuamente poderia ser utilizado? Associar com uma hidratação? Uma pergunta, e vou colocar aqui também, porque às vezes a gente diz, porque o clorexidine vai ressecar muito a pele, né? E vou deixar para a Desidéria responder, mas eu digo assim, o álcool 70 também resseca a nossa pele, e a gente continua usando o álcool em gel, várias coisas que ressecam a pele. Então, a gente tem que ver, né, quando que a gente pode, quando a gente não pode. Tá. Vamos primeiro falar, então, do uso contínuo, né, nesse caso específico da piodermite de origem endócrina, e depois a clorexidina associada com ressecamento. Então, a primeira questão é, quando a gente tem uma piodermite que ela, sim, é secundária a uma doença hormonal, é a melhor das piodermites, porque eu trato a piodermite, faço o meu diagnóstico da doença hormonal posteriormente, começo o tratamento da doença hormonal e tchau, piodermite. A partir do momento que essa doença hormonal, ela começa a realmente estar estável, né, digamos, a conseguir controlar, né, a reposição do hormônio da tireoide, por exemplo, esse paciente ele não volta a ter piodermite, ou seja, ele não é mais meu paciente, né, da dermato, ele é completamente um paciente endócrino, né? Até comentei hoje com o Rafael Levi, eu digo, olha, Levi, eu tô com uma paciente aqui que eu tenho muita certeza que eu vou passar para a Luana, que está atendendo, né, a parte hormonal, porque não é dermato. Entendeu? Ela tem que ir para o endócrino. E aí, quando eu controlo esse paciente, essa piodermite ela não tende a voltar. Agora, só fazendo um parênteses, se eu tenho uma piodermite de recorrência num cão alérgico, que mesmo fazendo a manutenção da doença alérgica, esse paciente ele recidiva muito piodermite, exemplo, os nossos bulls, o que vai... Ó, a Luana tá aí. O que vai acontecer? Esse paciente, eu vou posso precisar manter a clorexidina no banho. E aí nós temos aquelas vertentes, né? Por exemplo, eu não posso usar muito o clorexidine por questão de ressecamento e por questão do microbioma, que foi falado na live anterior. Então, por exemplo, se eu mantiver esse paciente com clorexidine, pensando no microbioma, eu não estou matando só estáfilo, eu estou matando toda a minha população bacteriana. Então, talvez o ideal seria usar os produtos novos, que a gente já tem produtos com pré, pós e parabióticos para manutenção. Só que a gente sabe que na doença alérgica tem cão que vai precisar da clorexidina de forma constante, o que não vai ser necessário na piodermite de base hormonal, né? Porque da base hormonal já equilibrei a parte hormonal, a infecção bacteriana ela não fica recorrendo. E nesses casos que eu tenho que manter, né? Como que eu vou fazer essa manutenção? Eu gosto de dizer aquela grande frase, né? Na minha experiência. Porque a gente sabe o que está na literatura, né? O que é falado e muito repetido, mas realmente, na minha experiência, eu não observo ressecamento importante com o uso de shampoo à base de clorexidina. Eu não observo. Alguma pele um pouco mais sensível, eu posso hidratar. Deise, eu quero hidratar sempre. Posso? Também pode. Preciso? A gente não tem essa resposta. Então, para quem perguntou, né? Se for usar a clorexidina de forma constante, se houver a necessidade de hidratação, hidrata. Mas nem todos os cães irão ressecar. Tá? Então... É um pouco conturbado, né? Essa parte de hidrata ou não hidrata. Mas, de regra geral, o que eu observo na minha rotina? Eu tenho muito cão com clorexidina 2 vezes por semana ou 1 vez por semana de manutenção, que não tem como retirar e que eles não ressecam.
E vou emendar aqui no hipoclorito, eu não uso muito hipoclorito nos meus pacientes. Eu vejo um pouquinho mais de ressecamento com o hipoclorito, mas ele é excelente também para o controle das infecções bacterianas. Muito bem, muito bem. Muito obrigado aí. E vou voltar aí na obesidade, né? Porque a gente tem que falar das causas endócrinas e a gente não pode esquecer, ó, aqui o professor Hugo, né, da nefrologia está aqui com nós também, nos prestigiando, nosso grande parceiro. Muito obrigado, Hugo. As lives deles, né, da Associação do Colégio Brasileiro de Nefrologia, geralmente são às tardes, então eu às vezes consigo assistir, se não assisto quando eu estou mais descansado ou à noite. Sobre a obesidade, gente, de novo, a gente não pode esquecer que o tecido adiposo ele não é considerado um órgão endócrino, mas a gente considera ele o maior órgão endócrino. Ele produz várias adipocinas, que são substâncias semelhantes a hormônios, e produz citocinas inflamatórias, e principalmente a gordura abdominal. Tá? A gordura abdominal, ela causa um desbalanceamento entre citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Então eu tenho um desbalanço, né? E isto faz com que o nosso paciente tenha mais inflamação. E nos gatos, porque a gente está falando aqui muito de cão, né? Os gatos, eles acabam tendo piodermite, tá? Piodermite. E sempre diz, piodermite em gato é raro, é difícil de ver, mas eles acabam começando com uma dermatite por causa da urina, porque eles não conseguem se lamber, e isto contamina e tem infecção. Então, as citocinas. Então, a gente não pode esquecer que os pacientes, tá? Os pacientes com obesos têm esse risco maior, tá? De ter infecções, e as de pele também. E seborreias. As seborreias. Os obesos têm mais seborreias, né? Então, muitas vezes pode ir nos confundindo, né? Então, eu tenho um cocker, pegando aí o cocker. O cocker é uma raça que tem maior chance de ter obesidade, de ser seborreico. Então, eu tenho vários fatores que contribuem com isso, né? Então, a gente deve lembrar dessas características, né? E sobre o cliente, né? O cliente disse o seguinte, eu quero fazer esses exames. Eu sempre brinco, eu digo assim, para mim a coisa mais fácil é fazer exame, tá certo? Né? Eu coleto o sangue, mando do laboratório e você paga. Né? Eu digo, isso é muito simples. Só que o resultado eu não vou utilizar. Tá? Eu não vou olhar para esse resultado. Eu vou dizer, nós vamos ter esse resultado e depois, quando melhorar, nós vamos coletar de novo. Você topa? Topa. Então, a gente faz 2 vezes os exames. Eu digo, é um desperdício de tempo e financeiro. Né? Então, isso é importante, seguir os roteiros, gente, porque muitas vezes a gente não passa à frente, né? Tem uma perguntinha aqui. Devo me preocupar? Exame T4 do meu cachorro, 0,73, está controlado a piodermite. Ponto importante. O T4 aí a gente sempre diz assim, o T4 está baixo, né? Mas o T4 ele não é um exame para avaliação de tireoide, ele é um exame de triagem, né? O T4, né, ele não dá diagnóstico de hipotireoidismo, né? Pode dar diagnóstico de hipertireoidismo, mas ele não dá não confirmam um caso de hipotireoidismo, tá? Porque a gente tem que fazer TSH
né? E sempre é clínica, né? O hipotireoidismo ou outras doenças endócrinas é a clínica. Tu está me ouvindo? Sim. Tá bom. Acho que a chuva tá grande aí. Tá. Que você tá meio travadinha aí, Que foi. tá? Tá, tomara que volte. Tá certo. Vamos ver aqui mais perguntas. E quando a gente... eu tenho piodermite. Eu gosto sempre de fazer a pergunta. Eu vi que tem piodermite, tenho foliculite, tenho... o diagnóstico é só olhando? Eu posso olhar e dizer, é uma piodermite? Isso tem infecção? Só olhando? Olha, uma ótima pergunta, né? Então, assim, a gente tem as lesões clássicas, né, da piodermite, que vai de uma pápula, pústula, colarete, crotas meristéricas. É o mais clássico, eventualmente a gente não vê tantas pápulas, por exemplo, às vezes nem as pústulas, né, que são as lesões iniciais. Então, o que acontece? Eu poderia, né, fazer um diagnóstico apenas visual, entrar com o tratamento e ver se responde. Não dá para dizer que eu não poderia, tá? Porque a gente tem na literatura que é uma das possibilidades, mas não é o que a gente tem de mais correto. Então, o ideal é, pelo menos, eu realizar a citologia. E aqui vem o grande ponto importante, que na citologia eu não preciso realizar em todos os exames a cultura e antibiograma. Por quê? Como nós falamos, eu tenho um supercrescimento, normalmente tem uma bactéria, que é o estáfilo, que é uma bactéria comum da pele, e que não necessariamente é uma bactéria multiresistente, né? A gente brinca, o estáfilo é bobinho, é fácil de matar ele, de controlar a infecção. O problema é que ela volta, e ela retornando, a gente tem que tratar a doença que está lá atrás, né? A nossa doença de base, é o mais importante. Então, para a gente fazer o nosso tratamento e ter certeza que é uma piodermite, eu não preciso fazer uma cultura, né? Às vezes o pessoal, o tutor quer muito, mas dá para fazer uma cultura? A cultura não é tão necessária quanto é a citologia. Então, eu vou fazer uma citologia, até faz tempo que eu não publico vídeos, né, de como que a gente realiza a citologia, vou tentar organizar isso para colocar essa semana, que a gente acaba que vai esquecendo, né, de republicar ou de refalar dos assuntos. A gente sabe que o público muda muito aqui no Instagram. Mas então eu posso fazer uma citologia de um bordo do colarete, de uma própria pústula. E o que eu vou encontrar nessa citologia? Em primeiro lugar, todo mundo vai pensar os cocos, com certeza. Só que, na verdade, o que eu vou encontrar em grande quantidade são os neutrófilos. São os neutrófilos degenerados, porque eles chegaram lá para tentar fazer aquela limpeza. E às vezes eu não vou uma quantidade tão grande de cocos. E o mais importante de tudo é que nem toda pústula, nem todo colarete é uma infecção bacteriana. Eu posso estar frente a uma doença imunomediada, que está com uma apresentação clínica de crostas, de pústula, de colarete, e se eu entrar com tratamento para infecção bacteriana quando eu tenho uma doença imunomediada, eu não vou ter a resposta adequada. Então, o ideal é que a gente consiga realizar a citologia. E hoje em dia, né, muitos veterinários, ainda bem, né, os meus alunos quase todos já estão comprando seus microscópios e fazendo isso lá no momento, né, porque a gente agiliza o nosso tratamento, agiliza o diagnóstico, facilita para o tutor também. Então, assim, a citologia é o nosso grande trunfo aqui na dermatologia para fechar o nosso diagnóstico da infecção bacteriana, com toda certeza. Tá mutado, Mauro. Tá bom. Eu sempre falo para os alunos, né, que hoje a gente as pessoas investem muito nas clínicas, né, tem grandes investimentos e a gente nota que às vezes tem um ecocardiograma, um aparelho de eco, um raio-x digital, e não tem um microscópio e não tem um bom aparelho para aferir pressão, que é o básico da clínica, né? Então,
a gente tem que lembrar que o básico sempre será o básico, né? E aí, quando a gente fala de piodermite, de investigação de doenças, da gente lembrar da semiologia, né? Quando a Desidéria falou que para ser um bom especialista, eu preciso ser um bom clínico. E aí, gente, quem não tem que comprar um livro de semiologia, né? Que é o quê? E ter passos, eu tenho que seguir passos. A semiologia é uma ciência de seguir passos, né? Muitas vezes as pessoas dizem, nossa, como que ele em pouco tempo acerta a doença, sabe o que é? Não, a gente não faz, isso é treinamento. A gente tem que treinar, a gente tem que seguir passos. Tá? Acho que é isso que é importante, né? Nas especialidades e na clínica. Tá? Porque a Desidéria já deu vários exemplos aí de pacientes, por exemplo, que está com uma calcinose cutânea e provavelmente essa calcinose cutânea estava com infecção, né? Eu não sei se estava com infecção, né? Mas muitas vezes a gente está com infecção. Eu não sei, a Desidéria, você está quase travada, Desidéria. Vamos lá, temos uma perguntinha aqui, ó. Paciente com quadros de dermatopatia crônica com resposta apenas à dexametasona e não à prednisolona. Ambos corticoides, essa resposta pode se dar a algum fator específico? Desidéria, você responde, depois eu respondo. Respondo. A primeira questão que a gente tem nesses pacientes não responsivos, digamos, é um paciente, provavelmente eu acredito que seja um paciente alérgico ou não necessariamente, é a infecção associada. Então, às vezes não adianta encher o paciente de corticoide ou outros medicamentos que reduzam a inflamação e a coceira se eu não tratar as infecções associadas. Aí vem a nossa piodermite, que a gente está falando hoje, e também o supercrescimento de malafésia. Porque quando eu não controlo as infecções, eu não vou conseguir equilibrar esse paciente, muitas vezes nem com um corticoide mais potente, que o Mauro já vai nos explicar um pouquinho aqui em relação à dexametasona. De regra geral, para o cão, a gente vai conseguir controlar ele com a prednisona. Eu não me lembro de alguma vez que eu tive que colocar um cão com dexametasona para fazer o controle do prurido do quadro clínico do paciente, pensando num alérgico, né? Que a Luz respondeu que sim, ele é alérgico. Então, muito provavelmente, a gente tem aquela pele crônica e com muita infecção associada. Então, a minha dica é, limpa essa pele e aí a gente vai conseguir observar uma resposta melhor desse paciente. Muito bem. E aí, o ponto importante. Eu sempre falo que a dexametasona, e aí a Desidéria já adiantou um pouquinho, ela é o maior inimigo da endocrinologia, tá certo? O maior inimigo, e ela tem uma serventia muito grande. Hoje eu recomendei o uso dela, mas era para um paciente com síndrome de Addison, em crise de síndrome de Addison, tá? Então, esse paciente precisa, tá? E a gente não pode esquecer que a dexametasona, ela tem uma meia-vida de 36 a 72 horas, tá? De meia-vida média de 36 horas. Então, é um paciente que tem alto risco da gente ter o quê? De atrofia das adrenais. Tá? Então, é um paciente que eu sempre digo, a dexametasona, a gente tem que lembrar que eu estou indo para um jogo, ou estou indo para uma disputa qualquer, e eu estou indo sempre com o quê? Com um tanque de guerra. Estou indo com um tanque. Então, a dexametasona, ele é um tanque, tá? Enquanto que guerras não se vence com tanques, né? A gente sabe, se a gente for ver, em todas as guerras, nenhuma foi vencida com tanque. Então, ela vai derrubando tudo
e não consegue vencer, tá? Esse é o ponto importante da dexametasona. E lembrar que a dexametasona e a betametasona são os principais glicocorticoides para provocar a calcinose cutânea. E a calcinose cutânea provoca a inflamação da pele. Tá? Então esse é o ponto importante. A Laís pergunta assim, Laís, eu vou brincar, eu gosto muito de brincar, tá? Laís Rosseto. E o desaforte. Vocês gostam? Eu gosto de carne e vinho, só disso, tá? No resto eu não gosto, tá bom? Então eu sempre gosto de dizer isto. Quando a gente fala de corticoide, a gente tem que lembrar em meia-vida. Então aqueles que têm meia-vida curta, ou seja, uma meia-vida menor do que 12 horas, ou até 12 horas, é o ideal. Ele está nessa faixa, tá certo? Então a gente tem que pensar em meia-vida, porque o bom corticoide seria a hidrocortisona, né? A hidrocortisona oral. Esse seria o ideal. Esse é o que o endócrino gosta, tá? Então, por quê? Porque ele dura pouco, é pouco potente, tem a mesma potência do cortisol endógeno, essa característica. Mas aí ele não responde bem nas questões dermatológicas. Gente do céu, passa muito rápido, né, Desiderio? Passa muito rápido, muito rápido. Eu não estou com o cronômetro aqui, eu não faço a menor ideia, estou curtindo. Isso. Pessoal, passou muito rápido, tá certo? Muito rápido. Já estamos aí faltando 3 minutos para encerrar. Lembrando que a nossa live fica gravada, né? Posso deixar, né? Para você compartilhar. Sim. A gente compartilha aqui tanto pelo Instagram, depois eu também compartilho do meu canal no YouTube, Mauro Lam. Para quem tiver também interesse, a gente tem o site com novidades. Temos aí os nossos cursos que estão disponíveis na Hotmart. A Desideri também está com um curso novinho aí, né? Que eu fiquei sabendo. Fala um pouquinho dele antes de nós encerrarmos. Então, a gente está com a turma 6 já do Felicidade, tá chegando aí em maio. Eu resolvi colocar ela seria em abril, eu resolvi colocar para maio, porque eu estou ajustando algumas novidades, né? O pessoal que já faz parte da comunidade, que são os alunos que estão desde da turma 1, eles também vão se beneficiar dessas nossas novidades. Então, queria agradecer, claro, Mauro, a oportunidade de estar aqui conversando, né, com os teus seguidores aqui, a gente já vi que tem alunos aqui também misturadinhos, e convidar para quem tem interesse, né, na parte de dermato, para ir lá no meu link da bio, e tem ali um linkzinho, tem o curso Felicidade, vocês podem preencher o formulário. Às vezes o pessoal pergunta, mas como assim, para que formulário dele? Porque o curso Felicidade, ele é uma grande família, né? Então eu acabo selecionando os veterinários, porque as turmas são pequenas, porque realmente o suporte, ele é dado por mim, e hoje em dia, como cresceu tanto a família, nós já temos os monitores também, então ninguém fica sem resposta, e o contato é diário que nós temos, né, via WhatsApp, sim, na nossa comunidade, e fora, claro, né, todas as aulas na plataforma. Nós temos muitos professores convidados, professores brilhantes, assim como o professor Mauro. Então, gente, muito obrigado. E novidades na semana que vem. A gente tem aí o lançamento do nosso curso de doenças tireoidianas, tá? Teve pessoas que perguntaram, mas e o curso de síndrome de Cushing e de diabetes? Esses vão ser para o segundo semestre. Então, nós temos aí o curso de doenças tireoidianas que teremos, e um curso básico que a gente vai ter aí também de endocrinologia, para quem está iniciando, então para a gente ter toda essa troca importante. Então, gente, muito obrigado. Desideri, muito obrigado. Estou sempre à disposição aí quando precisar. Lembrando sempre, gente, que o objetivo de vida é ser feliz e que a felicidade está no caminho, não é
ponto de chegada. A felicidade está no caminho. E que a gente tenha sempre muita inspiração e muita transpiração. E fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, Boa noite. tchau, tchau.